Boa tarde, gente! Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de História, tá bom? Como eu já havia combinado com vocês, serão só 2 páginas, página 79 e página 80. Só de vez em quando que eu vou ter que passar um pouquinho a mais, dependendo do conteúdo dos livros, tá? Mas geralmente vou tentar passar 2 páginas para o vídeo não ficar tão longo e vocês conseguirem responder ainda no horário da aula, tá? Sem ter que ficar fazendo até mais tarde. Hoje a gente vai falar sobre a conquista dos direitos no Brasil, principalmente dos direitos dos escravos, né? Que eles demoraram para adquirir os seus direitos. Começando aqui na página 79, na página 79 vai ter uma questão e na página 80 vão ter 3 questões, tá bom? Vou fazer a leitura. A conquista dos direitos do Brasil. Nas primeiras décadas da colonização portuguesa na América, no século XVI, até a libertação dos escravos em 1888, apenas uma parte da população brasileira era livre. Então, desde quando os portugueses chegaram aqui até a libertação dos escravos em 88, poucas pessoas eram livres, né? A maioria era escravo, eram os índios, eram os africanos que vieram para cá para ser escravizados. As mulheres também não eram livres, elas meio que pertenciam aos seus cônjuges, aos seus maridos e diversas outras ocasiões. Apenas até o final do século XIX, a escravidão era permitida por lei. Presta atenção, a gente está no século XXI. Até o século XIX, ainda era permitido a escravidão no Brasil. Olha que triste. Embora muitas pessoas não a considerassem justa. No auge da escravidão, ocorreu a partir da metade do século XVIII. Até metade do século XIX. Foi nesse período que o maior número dos africanos foi trazido à força para o Brasil. Aqui eram obrigados a trabalhar nas atividades mais duras e sofriam inúmeros castigos e violências. Muitos escravizados se revoltavam e fugiam para os quilombos. Já expliquei para vocês, a gente já viu o que eram os quilombos, né? Quando os escravos fugiam, eles se reuniam em certos lugares que se chamavam quilombo. Locais onde podiam viver livres e com mais seguranças. Outros se refugiavam em cidades onde recebiam a ajuda de parte da população. Então tem aqui uma ilustração que se chama A Fuga de Escravos, de François Auguste Biard. E tá falando justamente disso, da fuga de alguns escravos, né? Alguns viviam escravizados pro resto da vida, mas a maioria queria fugir, tinha esse desejo de fugir. E quando conseguia, era bem trabalhoso, principalmente para as mulheres que queriam levar seus filhos, né? Então aqui na ilustração mostra mais ou menos como era. E a pergunta é assim: como a resistência dos escravizados foi representada na pintura? Olha aí, essa pintura está falando justamente da fuga. Fuga, querendo ou não, é uma resistência à escravidão. Então, eles não aceitavam ser escravizados e eles decidiam fugir. Então, qual é o tipo de resistência que está sendo mostrado aqui nessa imagem? É a fuga dos escravos. Eles não aceitavam a escravidão, por isso eles fugiam, eles tinham resistência àquela realidade que eles não queriam viver, ok? Página 80. A imagem a seguir foi produzida por Baptiste Debré, artista francês que, com outros artistas, veio ao Brasil no século XIX para ensinar artes plásticas. Esses artistas produziam diversas gravuras e ilustrações sobre o cotidiano do Brasil. E por meio delas é possível ter pistas do que
mais chamava a atenção de estrangeiros que visitavam o Brasil naquela época. Então, o Debré veio para cá e ele ensinava as pessoas a pintar quadros, ele ensinava artes plásticas. E ele começou a pintar, junto com outros artistas, ilustrações sobre o que ele estava vivenciando aqui no Brasil, que era, a maioria das vezes, a escravidão. Então, ele tem muitas ilustrações sobre esse período. E uma delas é essa aqui, que se chama Feitores Castigando Negros. Então, tem um negro ali, ó, ele tá amarrado, preso totalmente e sendo castigado, apanhando com essas varas aí. Observe com atenção a imagem acima e a pintura Fuga de Escravos. Então, vocês vão olhar essa daqui da página 80 e essa daqui da página 79. De François Auguste Biard, da página anterior. E responda: que situação pode ser observada na gravura de Debré? O que está acontecendo aqui, nessa ilustração da página 80? Vai escrever lá. Que situação pode ser observada na pintura de Biard? Vai olhar e vai escrever o que essa ilustração está mostrando, tá bom? Simples. 2. Na sua opinião. Lembra que quando é a sua opinião não tem certo nem errado. É a sua opinião. O que você acha? Debré tinha uma opinião positiva ou negativa sobre a escravidão? Por quê? Ele desenhou aqui um negro sendo castigado. Você acha que ele achava isso bom ou ele achava isso ruim? Do jeito que ele pintou aqui, ele gostava dessa escravidão ou ele achava horrível e ele queria mostrar para as pessoas o quão cruel era? Vai escrever aí se ele achava positivo ou negativo e o porquê que você acha isso. 3. Qual é a diferença entre a representação das pessoas escravizadas na gravura de Debré e na pintura de Biard? Presta atenção. Tem duas coisinhas para a gente observar. O jeito que foi pintado em cada pintura. Então, na primeira, na Fuga dos Escravos, tá mostrando eles fugindo, tá mostrando eles levando as crianças, levando as coisas na cabeça, tendo um ato de revolução, né? Um ato de coragem. Já aqui na 80, tem o negro que ele tá totalmente preso e acuado, sofrendo um castigo. Então, essa é a diferença entre uma pintura e outra. Na pintura da página 79, mostra os negros como corajosos, como revolucionários, né? Já na pintura da página 80, do Debré, mostra um negro acuado. Na maioria das vezes era assim que eles se sentiam, porque eles sofriam muitos castigos físicos. Então essa é a diferença entre uma imagem e outra, como eles representavam os negros na primeira imagem e na segunda, tá bom? Vou fazer a leitura aqui da página 81, mas não é para responder essas questões não, porque seria na escola, tá? Tinha que fazer um debate, trocar as informações entre vocês. Vou fazer só a leitura para na próxima aula a gente poder ir para 82. Então, ó, na segunda metade do século XIX, muitas pessoas e associações passaram a ajudar os negros escravizados a fugir ou a comprar a sua liberdade, pagando determinado valor ao proprietário. Muitos escravizados conseguiam comprar sozinhos a sua liberdade trabalhando na cidade por conta própria. Então eles fugiam, se refugiavam na cidade, conseguiam um empreguinho, fazia alguma coisinha para conseguir um dinheiro, juntava, voltava lá na fazenda onde ele era escravo e comprava a sua liberdade por um determinado preço. Tá bom? Mas primeiro eles precisavam fugir para isso. E outras vezes, pessoas que não gostavam, né, da escravidão ajudavam esses negros a comprarem a sua liberdade, mas eram raras as pessoas. Além dos próprios africanos e dos afrodescendentes, advogados, políticos, escritores, artistas e jornalistas também lutaram pelo fim da escravidão e pela liberdade de todas as pessoas escravizadas que viviam no país. Então, tem aqui uma imagem do lado, que é uma cerimônia de entrega de cartas
de alforria. Então, foi quando os negros foram libertos. Mas, gente, eu tenho que deixar bem claro para vocês que essa alforria não foi a solução de todos os problemas. Por quê? Não podia mais ter escravos no Brasil. Então, eles tinham que ter uma remuneração. Só que não foi estipulado qual tipo de remuneração era. Então, podia ser um prato de comida, podia ser uma roupa, podia ser uma cama para dormir. Então, meio que a escravidão continuou acontecendo. Por quê? Os negros escravizados, eles não... primeiro que a maioria não conseguia muito falar a língua aqui do Brasil. E eles não tinham família aqui, eles foram separados de suas famílias quando eles vieram à força para o Brasil. Então eles foram só soltos na sociedade e meio que se vira. A maioria, como não conseguia ter uma vida digna, não conseguia emprego, não conseguia sobreviver sozinho, voltava para as fazendas a troco de um prato de comida, a troco de uma cama, a troco de coisas pouquíssimas por um trabalho exaustivo. Tá? Então, assim, por isso que até hoje em dia existe muita diferença, principalmente quando a gente olha para as favelas, a gente vê que a maioria das pessoas são negras porque foram os quilombos que foram formando as favelas. Então, os escravos fugiam e formaram os quilombos. Ali, a maioria era negro. E aí, não tinha uma renda tão boa quanto a dos fazendeiros e foram tendo que viver a vida do jeito que dava. Então, até hoje, a gente ainda vê certas coisas que é resultado de muito sofrimento na escravidão e principalmente depois da abolição. Então, nem tudo são flores. Tá bom? Mesmo que eles tenham sido libertos, muitos ainda continuaram a trabalhar praticamente de graça. Tá bom? Essas são as atividades de hoje. Qualquer coisa, é só me mandar mensagem lá no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Beijo, tchau!